eu não iria pregar hoje, eu iria pregar na quinta que vem. Aí o pastor falou assim, ó, fica preparado que talvez você que vai pregar hoje. Aí eu cheguei aqui na igreja, aí o pastor falou, vai ser você. E logo em seguida a Marta leu aqui que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aí me acalmou. Aí eu fiquei tranquilo porque a mensagem desta noite fala de fidelidade. Aí Deus me acalmou e eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa noite sobre fidelidade. A palavra fidelidade, eu amo essa palavra fidelidade e Deus fez eu amar ela neste ano de 2020, um ano difícil que Deus começou a ministrar no meu coração sobre fidelidade. Eu falei aqui no culto da virada, né, que no início da pandemia foi o primeiro mês que me deu vontade de não dizimar ao Senhor. 8 anos aqui em Gileade foi o primeiro mês e, como eu disse, não era questão de ingratidão, mas era porque foi o mês que praticamente não teve lucro. Foi muito pequeno e eu pensei, não vale a pena eu levar esse dinheiro para esse dízimo porque não vai fazer diferença nenhuma. E Deus falou comigo, me fez lembrar de Mateus 25, 21. Tem como projetar para a gente? E Deus me fez lembrar dessa palavra. Naquele momento que eu pensei, não tem importância esse valor, não vale a pena. E essa palavra ela diz, para sermos fiéis no pouco, que sobre o muito o Senhor nos colocará. E aí Deus começou a ministrar que o importante não é o valor que a gente deposita no altar, mas é a nossa fidelidade ao Senhor. Ser fiel no pouco. Isso não fala só de dinheiro, de finança. Ser fiel no pouco está querendo dizer, nas pequenas coisas, seja fiel. Às vezes uma palavra, uma promessa que você fez ao seu irmão que você ia fazer, às vezes é um negócio bobo, mas seja fiel à sua palavra, você falou, vai e cumpre. Deus quer que nós sejamos fiel nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. Seja fiel o tempo todo. E eu estava pesquisando o que significa fidelidade. Fidelidade fala de ser zeloso, ter cuidado. Vi que existe 2 tipos de fidelidade. Existe a fidelidade condicional. Essa fidelidade é quando nós somos fiéis dependendo da circunstância. Se eu estou ganhando bem no meu salário, tudo está indo bem, eu sou fiel ao Senhor. Se minha família é uma bênção, se tudo está acontecendo na minha vida, eu sou fiel, eu vou para a igreja todos os dias. Essa é a fidelidade condicional, depende de coisas. Eu vou ficar na igreja, Senhor, mais 3 meses. Se você não me der uma esposa, eu vou sair da presença do Senhor. Essa é a fidelidade condicional. Depende de algo, depende de coisas, mas essa fidelidade, ela não traz o favor de Deus para nós. A fidelidade que traz o favor de Deus para as nossas vidas, que traz as bênçãos, é a segunda fidelidade, que é a fidelidade incondicional. A fidelidade incondicional pode acontecer o que for, que você permanece fiel ao Senhor. Você pode perder seu emprego, você pode perder a sua casa, mas você permanece fiel ao Senhor. Pois a tua fidelidade não depende das coisas, não depende de ninguém. A tua fidelidade depende de você com Deus. E eu meditando nessas 2 fidelidades, o Senhor me fez lembrar da vida de Jó. Deus, ele chega para Satanás e lhe diz: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, correto, ele se desvia do mal. E aí Satanás chega e fala: mas também ele tem tudo, tem vários animais, vários empregados, tem 10 filhos, todos eles vivem bem, não tem conflito na família, tá tudo maravilhoso. Dessa forma é fácil ser fiel. Eu quero ver se você tirar tudo que ele tem, se ele vai permanecer fiel. Ele vai blasfemar contra ti. E aí Deus vai e permite ele tirar tudo que Jó tinha. Aí Jó perde seus animais. A Bíblia fala que ele perde tudo. Ele perde até mesmo
Acontece até mesmo de os 10 filhos dele morrer. E aí Satanás falou, né? Que se tudo estiver indo bem, ele vai continuar fiel. Mas se você tirar tudo que ele tem, ele não vai ser mais fiel. Em outras palavras, Satanás estava querendo dizer bem assim: a fidelidade de Jó é uma fidelidade condicional. Ele só é fiel porque as condições são favoráveis. Está tudo certo na vida dele. É uma fidelidade condicional. E Deus, somente Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele viu que Jó, ele não tinha uma fidelidade condicional, mas era uma fidelidade incondicional. Por isso Deus permitiu acontecer tudo aquilo, para mostrar que a fidelidade de Jó era incondicional e para mostrar que só existe um que sonda e conhece o coração do homem. Satanás, ele não conhece o seu coração. Se você vai ser fiel, se você não vai ser, o único que conhece, que tem a certeza, é Deus. É o único que sonda e conhece o nosso coração. E aí então acontece essa tragédia, perde tudo. E aí vem a questão: será se Jó vai permanecer fiel? Será se realmente é uma fidelidade incondicional? Ou Satanás tem razão, é uma fidelidade condicional? Projeta pra gente Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, depois de vir toda essa tragédia, todos os empregados veio falar que aconteceu isso, tudo, e ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, e então prostrou-se, rosto em terra, em adoração a Deus. Versículo 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, mas louvado seja o nome do Senhor. Fidelidade incondicional. Um exemplo de fidelidade incondicional está ali. A Michele, ontem roubaram a moto dela. Desde que ela entrou em Gileade, irmãos, ela tem sido fiel, ela tem sido constante. Desde quando ela entrou em Gileade, ela tem sido constante, tem sido perseverante em todo o tempo. E ontem roubaram a moto dela. E você acha que ela não estaria aqui? Ela está ali porque é uma fidelidade ao Senhor incondicional. Não depende da circunstância. Ela é fiel ao Senhor, assim como Jó. E Satanás, ele vendo aquilo, Satanás, ele não aceita perder. Ele falou: mas ele ainda tem saúde, ele está saudável, por isso ele ainda está te adorando. Mas se você tocar na saúde dele, aí você verá que ele vai blasfemar contra o teu nome, porque ele está saudável, ainda tem saúde, eu quero ver na saúde. E aí Deus mais uma vez permite tocar na saúde, mas diz: só não tire a vida dele. E tocou na saúde de Jó. E a situação foi tão terrível que era da ponta dos pés até a cabeça, a Bíblia fala. Era uma coceira terrível. A Bíblia fala que ele pegava até caco de louça para se coçar. É uma situação tão complicada que até mesmo a sua esposa, em Jó capítulo 2, versículo 9, olha só o que diz a sua esposa. Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Você ainda vai permanecer perseverante? Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas no versículo 10, olha o que ele diz. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Faltava mais o que para tocar na vida de Jó? Até mesmo a sua esposa ficou contra ele. Amaldiçoa este Deus e morra. Até a sua esposa ficou contra ele.
mas uma fidelidade incondicional, meus irmãos. Não há nada, não há ninguém que tire de nós. Essa campanha, ela diz que esses temas, eles atraem o favor de Deus para as nossas vidas, amém? E nós podemos ver isso na vida de Jó. Ele permaneceu fiel, fidelidade incondicional, e a Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro. Todos os animais ele teve em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro. Aí quando vê a parte dos filhos, ele tinha 10 filhos, mas Deus deu 10 filhos. Aí às vezes a gente fica pensando, mas não era para ter dado 20 filhos a Jó? Ele tinha 10 e agora deu mais 10, se é tudo em dobro, porque os filhos não foram 20. Os 10 filhos de Jó, eles não se perderam, não morreram, não foram para o inferno, eles estão vivos, ele não perdeu aqueles 10. Se Deus desse 20 filhos para Jó, significaria que aqueles 10 tinham se perdido. Mas Deus fez questão de dar 10 filhos para mostrar, aqueles primeiros 10, eles não estão perdidos, eles estão guardados. E ele recebeu mais 10 filhos, ele teve mais 10 filhos. Deus é fiel. E se formos fiéis a Ele, meus irmãos, mais fiel Ele será na nossa vida. Se a gente for olhar para a Bíblia, tem vários exemplos de homens, de mulheres, com fidelidade ao Senhor. Essa fidelidade incondicional. E eu profetizo que aqui no nosso meio, existem homens e mulheres com fidelidade incondicional. E que nesta noite o Senhor vai gerar mais e mais essa fidelidade de nós para Ele. E o maior significado de fidelidade, eu diria que fidelidade é nós sermos parecidos com Deus. Porque Deus é fiel. Deus é exemplo de fidelidade. Deus é exemplo de zeloso, de cuidadoso, de perseverante. Ele não muda. Ele é fiel hoje, amanhã e eternamente. A Bíblia também fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram a fidelidade ao Senhor incondicional. Havia um decreto que quem não se dobrasse de frente àquela estátua seria jogado na fornalha. Muitos que têm a fidelidade condicional naquele momento iriam se dobrar, pois ali estava correndo risco de morte. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a fidelidade incondicional. Todos se dobraram, mas eles permaneceram de pé. E aí eles tiveram mais uma chance: você não vai se dobrar, você vai ser jogado na fornalha. E eles, não tem jeito, nós não vamos se dobrar a outro Deus, pois nós só adoramos ao único Deus que vive e reina para sempre. Nós temos uma fidelidade incondicional. Se o Senhor quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos render a outro Deus. E mesmo se nós morrermos, nós viveremos eternamente com Deus. Porque se formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Nós não temos o que temer durante um cenário desse. Porque se nós formos fiéis, mesmo que morrermos, nós viveremos eternamente com Deus. Poderia falar de Daniel, que ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que perder a sua comunhão com Deus. Eu poderia falar de José, que aconteceu várias coisas na vida dele, foi vendido como escravo, teve vários motivos para abandonar a Deus e não ser mais fiel, mas ele perseverou, ele foi fiel ao Senhor o tempo todo, e ele teve a sua recompensa, porque a fidelidade atrai o favor de Deus. E para finalizar, eu queria falar de um rei Ezequias, um homem que no seu reinado teve fidelidade ao Senhor. Mas aconteceu de um dia ele estar enfermo. E aí veio o profeta Isaías e falou: Deus manda te dizer que esta enfermidade é para a morte. Arrume as suas coisas, porque certamente você não viverá.
Essa eu vejo que é a cura mais difícil, a de Ezequias. Porque se a gente for parar num hospital e o médico falar que não tem jeito, a gente ainda tem a quem socorrer. Nós temos Deus para socorrer. Mas agora ele ouviu que o próprio Deus está dizendo que ele vai morrer. E agora ele vai socorrer a quem? O próprio Deus falou que essa doença é para a morte. Mas olha o que diz a Bíblia em Isaías 38, versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá e dize a Ezequias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. A fidelidade, ela não vai nos impedir de passar por aflição, pois a Bíblia diz que teremos aflição. Mas se nós tivermos uma fidelidade incondicional, meus irmãos, o Senhor, Ele passará conosco. Assim como Ele foi naquela fornalha junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele passará conosco. Ele nos fortalece e nos dá a vitória, pois a fidelidade incondicional, ela atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, que nessa noite, ó Pai, se nós temos uma fidelidade condicional, ó Pai, que venha se quebrar nesta noite, Pai. Gera em nós, ó Pai, essa fidelidade incondicional, ó Pai, aonde nenhuma circunstância, aonde ninguém vai nos impedir de ser fiel a Ti, ser fiel ao nosso patrão, ser fiel ao nosso irmão, ser fiel no nosso casamento, ser fiel em tudo, Senhor. Oh, Senhor, que nada nos afasta dessa fidelidade, dessa conexão com o Senhor, que possamos ser parecidos contigo, ser fiel assim como o Senhor é fiel conosco, Deus. Mesmo se todo mundo estiver fazendo errado, o errado continua sendo errado. Mesmo se poucas pessoas estiverem fazendo certo, o certo continua sendo certo. Então que possamos ser fiéis, ó Pai, até a morte, pois nós receberemos esta coroa, nós viveremos eternamente contigo, Senhor.